E agora a gente vai falar sobre um assunto sério e preocupante, porque essa semana o Ministério do Trabalho divulgou dados do relatório de transparência e igualdade salarial, onde mostra que as mulheres ganham em média 20,9% a menos que os homens. Essa desigualdade salarial é uma triste realidade que ocorre devido a vários fatores que também foram apontados no relatório. E para conversar sobre esses fatores, estamos recebendo aqui em nosso estúdio a consultora de negócios, Laisa Santana. Seja muito bem-vinda, Laisa, aqui ao nosso programa. Um assunto que revolta um pouco as mulheres, não é? Por conta que a evolução dos tempos vai passando, mas sempre fica uma coisinha da mulher ali para trás, né? Que não evolui. E a gente fala dessa questão também salarial, né, onde mostram esses dados também que são preocupantes. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro, eu agradeço pelo convite de estar aqui hoje. Eu sou administradora e também consultora de empresas. E meu trabalho é justamente ajudar mulheres, não só mulheres, mas também empresas a prosperarem, a estruturarem os seus negócios para crescerem. E aí é muito sensível esse assunto, porque a gente vê que sim, as mulheres ganharam uma participação maior no mercado, mas ainda assim existe uma desigualdade salarial que persiste por anos. Então a gente tem uma jornada ainda para percorrer para chegar no nível de equidade salarial, de equidade social, quando se trata de homens e mulheres. Quando se fala nesses dados que são baixos, se refere ao fato da mulher ter uma dupla jornada, que é casa, família, maternidade, tudo isso envolve? Sim, tudo isso envolve. A gente já entende ali que um dos principais pontos é exatamente o fato de que as mulheres elas têm uma jornada de trabalho que é 80% maiores que as dos homens. As mulheres têm que lidar com atividades domésticas, do lar, cuidar da família, cuidar das pessoas. Então, ali, se somar a jornada de trabalho que ela já tem na empresa, com a jornada de cuidar da casa, a gente tem ali uma jornada semanal que equivale a 54 horas por semana. O homem não tem tanta demanda assim para solicitar a ele. E além disso também, a gente também leva em consideração que existem as mulheres negras. Então, mulheres negras, elas têm um recorte, uma barreira acima de mulheres brancas, porque além da desigualdade salarial, elas também enfrentam um recorte estrutural que é o racismo. Então, a própria pesquisa aponta que as mulheres negras ganham em média 50% a menos que os homens brancos. Então, elas ganham a menos que as próprias mulheres brancas, que os homens brancos e que os homens negros também. Então a gente tem essa desigualdade salarial aí e quando a gente traz esse recorte do racismo, é bem pior. Preocupante, Preocupante, né? muito preocupante. Então temos esses atributos que é da mulher negra, né? Da mulher que tem a dupla jornada. E qual seria o outro motivo para as empresas seguirem dessa forma e os dados ficando assim? Falta de transparência salarial muitas vezes. Eu entendo que muitas empresas elas não têm políticas de carreira e transparência salarial que são de fato ali acessíveis. Então muitas mulheres acabam não questionando, indo atrás dos seus direitos, por não ter uma transparência ali pela própria empresa que não mostra esses dados. Então a ausência disso faz com que muitas mulheres não desenvolvam nem a capacidade de negociar aumentos salariais, de verificar que, opa, isso não está justo. Eu executo o mesmo cargo, a mesma função e ainda assim não recebo o mesmo. Por quê? Porque falta uma transparência ali das empresas. No caso, dá para mudar essa situação, né? Essa situação dá sim para mudar. Inclusive, foi lançado um projeto de lei no em 2023 pelo Lula, que era para justamente obrigar as empresas a darem essa transparência, mas a gente sabe que isso são passos lentos. Então a gente precisa realmente que as mulheres também entendam o seu papel fundamental nisso, mas busquem ajuda. E aí que entra também a minha atuação como consultora. Nós, consultores, a gente ajuda muito pessoas, mulheres, a desenvolver essas habilidades para que elas busquem crescimento na carreira delas. É importante que elas tenham essa visão também. As mulheres têm medo de ir atrás, de ir em busca dos seus direitos ainda por medo de perder o emprego. Esse está um salário abaixo, mas é melhor que nada. Tem esse pensamento, né? Tem esse pensamento. Apesar de que a gente já tem a veia do empreendedorismo. Muitas mulheres elas saem do emprego justamente porque elas entendem que não conseguem ali conciliar a jornada de trabalho com a jornada de ser mãe, com a maternidade, tem a licença, todas essas questões, né? Inclusive, mulheres empreendem por necessidade, homens empreendem por oportunidade. Então, muitas mulheres seguem sim, essa veia do empreendedorismo, trilham esse caminho, mas ainda assim há milhares de barreiras para enfrentar nesse processo. A gente percebe, né, que as mulheres elas estão indo por esse lado porque elas vão conseguir dar atenção para a família, fazer as tarefas de casa, cuidar dos filhos e tudo mais, trabalhando dentro de casa. Então isso é uma realidade. É uma realidade. Daqui uns dias, então, a gente pode até pensar assim que vai ter pouca mulher trabalhando em empresas, né, privadas,
Porque elas vão opinar, não por não ter carteira assinada, mas sim por ter por ter o próprio negócio. Por ter o próprio negócio. Já é outra coisa que pode te preocupar. É preocupante. Inclusive, dentro do empreendedorismo, o Sebrae divulgou uma pesquisa no ano passado que ele mostra que mesmo as mulheres que têm um nível de escolaridade maior, que elas se qualificam muito mais do que os homens, ainda assim, as mulheres elas têm essa diferença salarial de 20% a menos do que os homens, mesmo se qualificando mais do que eles. Então, assim, a gente vê que dentro mesmo do eixo do empreendedorismo ainda existe uma desigualdade salarial, ainda existe uma desigualdade entre homens e mulheres. Ó, temos aqui a participação dos nossos telespectadores. Ela não quer se identificar, obviamente. Ela disse que ganha o mesmo salário há 10 anos. Não houve nenhum reajuste. Não houve reajuste. E ela percebe, ela trabalha, eu acho que, pelo que eu entendi aqui, ela trabalha em uma concessionária. Concessionária. E ela não recebe o salário, assim... Ela vê os homens, que é pelo que eu entendi, o que ela está dizendo aqui, é uma área masculina que ela atua. E ela vê que os homens estão ganhando mais do que ela, ou tiveram esse reajuste. É importante, por isso que eu falo, que é importante que as mulheres elas tenham consciência disso, que elas busquem dentro da empresa privada, por exemplo, o setor de recursos humanos para entender quais que são as políticas de transparência salarial, como é que eu posso crescer na minha carreira, quais que são as políticas de promoção, de remuneração, qual que é o descritivo de cargos para essa vaga, para esse cargo, quais que são os requisitos, porque a empresa ela precisa fornecer esses dados e isso é legal, isso realmente precisa ser fornecido ao governo. Nesse caso, a empresa não está aumentando o salário dela, fazendo reajuste, está fazendo reajuste dos demais. Nesse caso, o que poderia acontecer? Ela pode fazer uma denúncia anônima para poder reverter essa situação ou ela conversar com alguém da empresa? Acho que em primeira instância ela pode sim já buscar ajuda ao RH, porque caso essa problemática não seja solucionada, ela pode socorrer a uma segunda instância. Mas a princípio tentar a primeira via, que é dentro da empresa mesmo, para sanar, resolver o problema internamente. Então a solução não é pedir demissão, né? É lutar pelo seu direito. Lutar pelo seu direito. A gente sabe que as empresas privadas elas dão um pouquinho de trabalho, né? Sim. E aí, nesse caso, as pessoas ficam com medo, né, de reclamar, levar essa situação. Sim, nós mulheres, inclusive, a gente entende que essa desigualdade existe, ela é estrutural, ela é social, ela vem de muitos anos, então a gente tem já dentro da gente, muitas vezes, esse receio de buscar, de se posicionar, de ir atrás daquilo que também faz parte da gente, daquilo que a gente tem direito, porque a gente vive numa sociedade onde normalmente os homens acabam sendo beneficiados. Então a gente tem uma presença masculina mais forte, então fica mais difícil de se posicionar. Por isso que é importante, de fato, buscar isso, tomar primeiro a consciência para buscar os nossos direitos, porque eles são nossos. A senhora tem dados aí referente ao estado do Piauí sobre essa situação? Não vi nenhuma pesquisa sobre o Piauí recentemente. E a senhora que está nessa área atuando, ainda observa essas indiferenças? Sim, a gente consegue verificar muito. É muito comum a gente ver, inclusive, líderes. A própria pesquisa aponta, né? Essa pesquisa do Ministério do Trabalho e das Mulheres, ela aponta que, normalmente, em cargos de liderança, os homens estão mais presentes do que as mulheres. E eu, quanto consultora, nas empresas que eu ando aqui em Teresina, no Piauí, normalmente os cargos de liderança, CEOs, supervisores, diretores, a participação é maior de homens e não de mulheres. A senhora orienta, e aí, na prática, é feito? É realizada assim, as orientações para que sigam de forma correta, que valorizem os seus funcionários, as mulheres que têm essa igualdade? Sim, dentro da consultoria, eu faço parte inclusive da Trifós Consultoria, sou sócia e consultora lá. A gente faz um diagnóstico organizacional daquela empresa, a gente vai entender quais que são os pontos, quais que são as pessoas, quais cargos precisam e vamos trabalhando dentro disso o que a gente pode fazer para estabelecer esses critérios de igualdade dentro da empresa. Entendendo quais que são os melhores talentos, por que crescer. Inclusive, recentemente a gente fez um evento que foi o Clube Woman Experience para promover justamente um espaço de diversidade para mulheres, para trazer à tona mulheres não só que empreendem, mas que dentro da empresa delas, nos seus cargos de gerentes, supervisoras, de vendas, elas consigam também prosperar e entender que existe sim um espaço para as mulheres. Muito bem. Então vamos torcer, né, para que esse cenário mude, né, que as mulheres consigam ter mais espaço ao seu ver, ao seu entendimento. Está longe? A gente tem uma jornada para percorrer bastante ainda. Não é fácil, né? Ser mulher não é fácil. Não é fácil. Tá ótimo, então quero agradecer a sua participação. Foi bem rico aqui de informações e a gente espera que as mulheres, né, tenham força para lutar. Já conseguimos muitas coisas ao longo dos anos, então
Tem muita luta pela frente, então o certo é não desistir, né? Não desistir, jamais. E buscar ajuda, ter uma rede de apoio é importante. Buscar alguém que te ajude a crescer profissionalmente ou nos negócios também faz parte para crescer com estratégia. Agradeço mais uma vez a sua participação e seja bem-vinda mais vezes aqui Eu ao que nosso agradeço. programa. Muito obrigada.